Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma história emocionante. Espero que gostem e vamos lá. Um sem-teto observou uma idosa enfrentando dificuldades para carregar diversas sacolas de compras. Mesmo debilitado pela fome, ele se prontificou a auxiliar e a guiou até sua residência. Na jornada subsequente, ao perceber algo peculiar em sua bolsa, a idosa acionou o guarda do hipermercado, que conduziu o desafortunado homem para dentro do estabelecimento. O que ele revelou, então, levou todos a se ajoelharem e pedirem perdão quando o furacão Harvey assolou a cidade de Rock Board, no estado norte-americano do Texas. A enchente catastrófica desencadeada pela tempestade arruinou a existência do carpinteiro Alfred Tyler e de muitos outros indivíduos. Alfred não se incomodaria se tivesse perdido apenas pertences materiais. Contudo, naquela fatídica noite, ele viu escapar muito mais do que a própria residência. Alfred lamentou a perda de Sophia, sua amada esposa, a única pessoa que ele já considerará como família. Alfred relata que naquele dia, enquanto dirigia sua caminhonete para o trabalho, pressentiu que algo ruim estava prestes a acontecer. Era um simples trabalhador da construção civil, e o empreiteiro principal havia convocado ele e outros funcionários para reforçar as vigas de uma construção de última hora, diante da iminência de um furacão na cidade, como anunciavam os noticiários. Entretanto, até aquele momento, ninguém imaginava que seria tão desastroso. Alfred chegou pontualmente e começou os reparos com sua equipe. Pairava um clima de insatisfação no ar, mais um final de semana em que os operários eram forçados a renunciar aos seus dias de folga e trabalhar arduamente, enquanto o próprio empreiteiro descansava em casa. O que agravava a situação era a apreensão geral. Um rádio antigo permanecia sintonizado o tempo todo na estação de notícias e previsão do tempo, e as informações sobre o furacão eram cada vez mais alarmantes. Naquele dia, o céu escureceu muito mais cedo do que o habitual. Ao avistarem as nuvens negras encobrindo o céu e os ventos se tornando excessivamente violentos, Alfred e seus colegas solicitaram ao empreiteiro pelo rádio para serem liberados. Afinal, cada um ali tinha sua própria família para zelar. Contudo, aquela obra era valiosa demais, e o homem recusou a solicitação, mesmo sob a ameaça de encerramento do contrato. Alfred só conseguia pensar em sua esposa solitária em casa, enfrentando uma tempestade como aquela. Ele empurrou o segurança que o bloqueava na porta e adentrou sua caminhonete sob os gritos de que seria demitido. "Você será dispensado", foi a última coisa que o carpinteiro ouviu antes de acelerar na estrada de terra. A estação de rádio continuava alertando para abandonarem as residências e buscarem abrigo, pois a cidade estava no epicentro da tempestade, e tudo indicava que o furacão atingiria o solo. Alfred acelerou até avistar seu bairro no fim da estrada, sob uma imensa nuvem negra. Subitamente, a tempestade atingiu seu para-brisa com violência. Ao chegar próximo à sua rua, a visão mais angustiante de sua vida se desenrolou diante de seus olhos. O furacão Harvey devastava tudo em seu caminho, incluindo a casa construída por Alfred. Ele saiu apressadamente de sua caminhonete e correu para tentar salvar sua esposa, mas era tarde demais. Se não fosse arrastado por vizinhos que estavam fugindo, teria sucumbido ao furacão, encontrando uma morte sombria e irônica ao lado de Sophia. Minutos depois de atravessar a casa de Alfred, o furacão Harvey simplesmente se dissipou, como por encanto. Após o desastre, a cidade de Rock Board encontrava-se arruinada e deserta. Um sem-teto observou uma idosa enfrentando dificuldades para carregar diversas sacolas de compras.
Mesmo debilitado pela fome, ele se prontificou a auxiliar e a guiou até sua residência. Na jornada subsequente, ao perceber algo peculiar em sua bolsa, a idosa acionou o guarda do hipermercado, que conduziu o desafortunado homem para dentro do estabelecimento. O que ele revelou, então, levou todos a se ajoelharem e pedirem perdão quando o furacão Harvey assolou a cidade de Rock Board, no estado norte-americano do Texas. A enchente catastrófica desencadeada pela tempestade arruinou a existência do carpinteiro Alfred Tyler e de muitos outros indivíduos. Alfred não se incomodaria se tivesse perdido apenas pertences materiais. Contudo, naquela fatídica noite, ele viu escapar muito mais do que a própria residência. Alfred lamentou a perda de Sophia, sua amada esposa, a única pessoa que ele já considerará como família. Alfred relata que naquele dia, enquanto dirigia sua caminhonete para o trabalho, pressentiu que algo ruim estava prestes a acontecer. Era um simples trabalhador da construção civil, e o empreiteiro principal havia convocado ele e outros funcionários para reforçar as vigas de uma construção de última hora, diante da iminência de um furacão na cidade, como anunciavam os noticiários. Entretanto, até aquele momento, ninguém imaginava que seria tão desastroso. Alfred chegou pontualmente e começou os reparos com sua equipe. Pairava um clima de insatisfação no ar, mais um final de semana em que os operários eram forçados a renunciar aos seus dias de folga e trabalhar arduamente, enquanto o próprio empreiteiro descansava em casa. O que agravava a situação era a apreensão geral. Um rádio antigo permanecia sintonizado o tempo todo na estação de notícias e previsão do tempo, e as informações sobre o furacão eram cada vez mais alarmantes. Naquele dia, o céu escureceu muito mais cedo do que o habitual. Ao avistarem as nuvens negras encobrindo o céu e os ventos se tornando excessivamente violentos, Alfred e seus colegas solicitaram ao empreiteiro pelo rádio para serem liberados. Afinal, cada um ali tinha sua própria família para zelar. Contudo, aquela obra era valiosa demais, e o homem recusou a solicitação, mesmo sob a ameaça de encerramento do contrato. Alfred só conseguia pensar em sua esposa solitária em casa, enfrentando uma tempestade como aquela. Ele empurrou o segurança que o bloqueava na porta e adentrou sua caminhonete sob os gritos de que seria demitido. "Você será dispensado", foi a última coisa que o carpinteiro ouviu antes de acelerar na estrada de terra. A estação de rádio continuava alertando para abandonarem as residências e buscarem abrigo, pois a cidade estava no epicentro da tempestade, e tudo indicava que o furacão atingiria o solo. Alfred acelerou até avistar seu bairro no fim da estrada, sob uma imensa nuvem negra. Subitamente, a tempestade atingiu seu para-brisa com violência. Ao chegar próximo à sua rua, a visão mais angustiante de sua vida se desenrolou diante de seus olhos. O furacão Harvey devastava tudo em seu caminho, incluindo a casa construída por Alfred. Ele saiu apressadamente de sua caminhonete e correu para tentar salvar sua esposa, mas era tarde demais. Se não fosse arrastado por vizinhos que estavam fugindo, teria sucumbido ao furacão, encontrando uma morte sombria e irônica ao lado de Sophia. Minutos depois de atravessar a casa de Alfred, o furacão Harvey simplesmente se dissipou, como por encanto. Após o desastre, a cidade de Rock Board encontrava-se arruinada e deserta. Havia um tempo em que ela não encontrava alguém com o coração tão bom. A idosa fechou a porta e começou a organizar os potes em seu armário, colocando os ingredientes do jantar. Daquela noite sobre a mesa, ela não conseguia esquecer a expressão dócil e ao mesmo tempo triste do mendigo.
Algo dizia que ela deveria ter ajudado o rapaz de alguma forma. Ela caminhou de volta à sala e revirou sua bolsa para ver se não havia algo mais a ser guardado ou recibos para jogar fora. Foi então que a idosa ficou surpresa ao encontrar algo que ela não se lembrava de ter comprado. Ela examinou o item por um bom tempo e se sentiu confusa. Decidiu que deveria ir atrás daquele sem-teto imediatamente no dia seguinte. Assim que amanheceu, a mulher pegou sua bolsa e voltou ao supermercado, sem nem tomar seu café da manhã. Nervosa, procurou o Alfred por todos os lados no estacionamento e na marquise que ele havia usado como abrigo no dia anterior, mas ele não estava lá. Ela entrou na loja e se encontrou com o proprietário, pedindo que ele se esforçasse para encontrar um morador de rua com urgência. Você precisa encontrá-lo, por favor. Ele deve ter vindo aqui outras vezes, disse a idosa. O dono do supermercado afirmou que a filmagem das câmeras de segurança ajudaria. Na sala de filmagem, o dono do supermercado auxiliou os seguranças para que voltassem a fita até o início da gravação naquela manhã quando o mercado abriu. Pausa, pausa, disse o dono da loja ao técnico da câmera de vigilância. A mulher apontou para Alfred na tela do computador. Aquele é ele. Sim, esse é o cara. Precisamos encontrá-lo, disse a idosa, depois de ver um morador de rua nas imagens do circuito interno de TV. O dono do supermercado mandou um segurança procurar um mendigo com o auxílio de um sistema da polícia que trabalhava em conjunto com os lojistas da cidade. Após horas vasculhando praças, pontos de ônibus e estacionamentos, os homens finalmente voltaram arrastando Alfred, agarrado pela camisa, pois o homem tinha se recusado a acompanhá-los. Quando a mulher mais velha viu como ele segurava o pobre homem, ficou furiosa. O que vocês estão fazendo? Deixe eu pedir para trazer arrastá-lo. Alfred estava assustado. Ele não tinha ideia do que estava acontecendo. O que houve? Eu não fiz nada, disse ele, enquanto seus olhos se enchiam de lágrimas e medo. Esses homens me encontraram no depósito de ônibus e perguntaram se eu estava aqui ontem. Quando eu disse a eles que estava, me agarraram pela camisa e me trouxeram para cá. Eu não fiz nem roubei nada, continuou implorando para que o deixassem ir embora. A idosa se aproximou do morador de rua e o abraçou, enquanto os outros assistiam surpresos. Mãe, o que você está fazendo? Perguntou o dono da loja. Alfred levou um susto ao descobrir que o dono do supermercado era filho daquela senhora. A senhora sorriu e explicou que estava atrás daquele morador de rua para devolver a corrente que acidentalmente escorregou em sua bolsa. Eu vi essa corrente, e quando abri o medalhão, vi essa foto. É sua esposa? Perguntou a Alfred. O homem começou a chorar e disse que achava que havia perdido a única lembrança que tinha restado de sua falecida esposa. Pensei que nunca mais a veria. Procurei ontem, mas não encontrei. Carregado de emoção, as lembranças voltaram à mente de Alfred, e ele não conseguiu se conter, contando toda a sua história. Conheci Sofia durante o concerto de um celeiro quando cheguei nesta cidade. Foi o início de minha carreira de carpinteiro. Era jovem, e o pai dela me deu a oportunidade daquele trabalho. Desde então, nunca mais tirei os olhos dela. Essa corrente foi o nosso primeiro presente de namoro. A gente se casou no ano seguinte, e finalmente estávamos realizando nosso sonho de formar uma família. Sofia estava esperando um filho nosso. Eu tinha certeza que viveria para sempre ao lado dela. Mas aí veio aquele maldito furacão, e eu fui obrigado a trabalhar.
Eu nunca deveria ter deixado um homem como Christian Brake me dizer o que fazer. Aquele empreiteiro sem escrúpulos. Meu lugar hoje deveria ser embaixo da terra, errado, ao lado da minha família. A essa altura, a idosa já estava em lágrimas. Alfred e ela se abraçaram, e ninguém mais disse uma palavra sequer. Todos se lembravam do furacão e o quão devastador ele havia sido para muitas famílias da cidade. Eles conseguiram imaginar o que aquele homem estava passando. Depois de um longo e respeitoso silêncio, a idosa segurou as mãos de Alfred e pediu a um morador de rua que voltasse ao supermercado de seu filho no dia seguinte, pois gostaria de fazer algo por ele. Naquela mesma noite, a senhora conversou com seu filho, e os dois estavam pasmos com a história daquele sem tempo. A verdade é que os dois gelaram quando ouviram o nome de Christian Brake sair da boca do pobre homem. Qual era a chance de uma coincidência como aquela estar realmente acontecendo? A revolta do jovem foi tão grande que ele fez questão de ligar para seu próprio advogado para ver se ainda podia fazer algo por ele no dia seguinte. O advogado da família trouxe boas notícias. Então, mãe e filho saíram pela vizinhança e abordaram um morador de rua novamente. Quando o encontraram, rapidamente apresentaram um advogado da família. Alfred, o senhor é Alfred Tyler? Perguntou o advogado. Alfred confirmou com a cabeça, estranhando ouvir seu sobrenome pela primeira vez em muito tempo. Senhor Tyler, prazer em conhecê-lo. Eu sou Jacob Johnson, o advogado da senhora Blake e de seu filho, continuou o advogado, apontando para a idosa e para o dono do supermercado. Nós queremos te fazer uma oferta, mas antes disso, precisamos te entregar um dinheiro. Alfred agradeceu, mas recusou a esmola, dizendo que ajudou a idosa dias antes porque era algo que qualquer um deveria fazer. Mas isso não é uma esmola ou o pagamento de um favor, Sr. Tyler. O dinheiro que temos é seu por direito, esclareceu o advogado. Alfred ficou ainda mais confuso com a situação, e a explicação quase fez seu coração parar. O empreiteiro para quem Alfred trabalhou no passado era sobrinho daquela mesma senhora que Alfred tinha ajudado. Toda a família já conhecia a fama e, sim, se envergonhava do homem ambicioso e sem caráter que ele havia se tornado. Christian Brake era um homem envolvido em esquemas de propina e carregava alguns processos nas costas, incluindo uma sentença fiscal e trabalhista. Por isso, estava foragido. A justiça acionou um recurso para bloquear suas contas bancárias e todos os seus bens, que seriam usados para pagar as devidas indenizações aos funcionários lesados por sua administração. Segundo o advogado, o nome de Alfred Tyler estava na lista há muito tempo, mas o homem nunca foi encontrado ou procurou seus direitos. Agora, de alguma forma, o destino tinha colocado Alfred no caminho daquela senhora, e enfim, a justiça estava sendo feita. Na sentença, o juiz determinou que Alfred receberia o valor de $78 mil. Isso não o deixaria rico, mas era o suficiente para que ele pudesse reiniciar a sua vida e sair das ruas, alugando um apartamento ou dando entrada em um novo terreno. Tudo o que ele precisava para acessar o dinheiro era tirar novamente todos os seus documentos e abrir uma conta bancária, e o advogado da família o ajudaria com isso. Quando Alfred achou que as surpresas tinham acabado, o jovem dono do supermercado fez uma proposta. Acho que um novo emprego faria bem a você. O que você acha, Alfred? Alfred não podia acreditar em seus ouvidos, e foi difícil conter as lágrimas enquanto ele cruzava as mãos em gratidão e acenava com a cabeça em tom sério. O jovem prosseguiu: ótimo,
Um homem com sua experiência já deve ter notado que o mercado precisa passar por uma renovação, e eu ainda não tenho um empreiteiro-chefe. Você acha que daria conta do recado, Sr. Tyler? Alfred enxugou as lágrimas e respondeu: desculpe a franqueza, senhor, mas o seu mercado está caindo aos pedaços. Disse o sem-teto, arrancando risadas de todos, e complementou: eu tenho certeza que posso ajudar. O dono do supermercado entregou-lhe um uniforme e disse que os trabalhos começariam no dia seguinte, às 8 horas em ponto. Alfred quase não se conteve de felicidade, e antes de se despedir, olhou para a idosa que mudou sua vida. Muito obrigado. Você não é diferente da minha mãe, disse ele, em lágrimas, e você não é diferente do meu filho, respondeu ela, dando um tapinha no ombro de Alfred. Ele então perguntou o nome dela. Maria. Meu nome é Maria Blake, disse ela, levando Alfred às lágrimas mais uma vez. O nome de sua felicidade, da mãe, também era Maria. Alfred interpretou aquilo como um sinal divino. Daquele dia em diante, o homem que antes era sem-teto colhia os doces frutos de sua compaixão. Agora, ele tinha um teto e um bom emprego, e passou a visitar a igreja eventualmente. Alfred nunca mais reclamou de sua vida ou culpou a Deus outra vez. Ele ainda não sabia qual era o propósito de tudo aquilo, mas sentia que uma centelha de otimismo estava nascendo dentro dele novamente. Se você gostou da história, peço por favor para que deixe um like. Esse outro vídeo que está aparecendo na tela agora provavelmente vai te emocionar também. Boa sessão e até o próximo vídeo.